Discussões relacionadas a questões culturais tendem a ser bastante acaloradas entre antropólogos, sociólogos, que são os estudiosos que mais se ocupam com as questões culturais. Mas pesquisadores da educação, né, e professores também devem ter algum interesse no tema, porque afinal lidamos com seres humanos em ambientes culturalmente diversos, como as escolas públicas, abertas a todos. Eu vou apresentar e opinar sobre o segundo capítulo do livro de Antropologia Cultural, publicado aí por 4 autores, William Haviland, Harold Prince, Dana Wolof e Bunny McBride. Eu escolhi esse livro por ele ser o livro de antropologia mais presente nas universidades dos Estados Unidos, segundo o projeto Open Syllabus, e eu fiquei curioso por saber o que eles andam lendo sobre propostas acerca das características da cultura. Mas o livro tem também uma edição em português com o título Princípios de Antropologia. Bom, segundo esses autores, uma cultura envolve muito mais que coisas facilmente observáveis. Porém, de modo geral, eles consideram que toda cultura é socialmente aprendida, compartilhada, baseada em símbolos, integrada e dinâmica. Dizer que as coisas culturais são aprendidas significa dizer que não são herdadas biologicamente via DNA, como por exemplo o tipo sanguíneo. Coisas culturais são transmitidas de uma geração a outra por um processo chamado enculturação. Quando nascemos completamente nus, tanto em roupa quanto em outros elementos culturais. Ao longo da nossa vida, vamos aprendendo a cultura do nosso grupo de origem. Isso é enculturação. Os animais não humanos, eles satisfazem as suas necessidades, por exemplo, comem e bebem, de modo geral, instintivamente, né? No caso dos humanos, muitas coisas relacionadas à nutrição, como os horários das refeições, as receitas, certos detalhes do momento em que as refeições ocorrem, são culturais. E há também situações que relacionam esses momentos a celebrações religiosas, por exemplo, e outros rituais. Ou seja, essa necessidade biologicamente determinada que todos temos, que é comer, é satisfeita de formas culturalmente adequadas. Isso vale, segundo os autores, não só para o comer, mas para a autodefesa, satisfação sexual, sono e etc. Alguns comportamentos observados em animais não humanos podem ser considerados culturais, ou algo como cultura elementar. Um chimpanzé pode pegar um galho e transformar numa ferramenta para capturar cupins, né? Ele tira as folhas do galho, deixa limpinho e usa para retirar os cupins dos ninhos. E isso é aprendido com os chimpanzés mais velhos de uma geração para outra. É um comportamento cultural, segundo Haviland e seus colaboradores. Essa transmissão de uma geração a outra também mostra que a cultura é compartilhada. O fato de as ideias, valores, percepções, padrões comportamentais serem compartilhados pelos membros de uma cultura, isso permite fazer alguma previsão sobre qual será o comportamento das pessoas em determinada situação. Apesar disso, duas pessoas não apresentam a mesma e exata versão de sua cultura. Será que todos os que adotam a cultura católica a interpretam do mesmo modo? Em toda e qualquer cultura, possivelmente existirão diferenças. De gênero, por exemplo. As diferenças biológicas entre homens e mulheres também se relacionam às diferenças culturais, o que também é válido quando se fala de idade. Dentro de uma mesma cultura, certamente os mais velhos terão características
culturais ausentes nos mais jovens, apesar de ambos virem de uma mesma cultura. Em algumas situações, essas diferenças são tão evidentes que podemos falar em subculturas. Os autores mencionam, por exemplo, os Amish dos Estados Unidos, que se identificam como um grupo com características distintas dentro dos Estados Unidos, como origem, língua, crenças, etc. Eles são bastante conservadores e se autodenominam como os cristãos verdadeiros. Os Amish são oriundos de imigrantes europeus e conservaram, ao longo do tempo, muitas de suas características culturais, apesar de também compartilharem valores da sociedade estadunidense como um todo. Reflita sobre isso na região em que você habita. Você pensa que pode haver por aí isso que Haviland e seus colaboradores chamam de subculturas? Como, por exemplo, uma cultura que faz parte de uma sociedade maior, mas que também se identifica como algo diferente. Em Macapá, no Amapá, nós temos uma área quilombola, chamada por Curiaú, que compartilha ideias, valores, comportamentos, crenças, que podem ser considerados distintos, apesar de compartilharem muitas coisas com a sua sociedade mais geral. Mas é importante não deixar passar que nem sempre há uma divisão clara entre cultura e subcultura. É por isso que talvez alguns antropólogos, que tenham lido esse livro, discordem da ideia de subculturas dentro de uma cultura mais geral. Até porque é preciso que aquelas pessoas se reconheçam como pertencentes a uma cultura distinta, mas que fazem parte de algo mais geral. Talvez as pessoas se reconheçam como uma cultura distinta, sem qualquer relação com aquilo considerado como uma cultura mais geral. Nesse caso, não tenho certeza se seria antropologicamente adequado se referir a essas pessoas como uma subcultura, porque elas não se reconheceriam de tal modo. Mas eu entendo que usar esses termos, essas tipologias, seja uma forma mais didática para abordar o tema, digamos assim. Mas é preciso refletir sobre esses termos, essas tipologias. Outra característica de uma cultura é ser baseada em símbolos. Símbolos, segundo Haviland e seus colaboradores, são elementos que se relacionam a algo e representam esse algo de forma significativa. Por exemplo, a bandeira nacional representa algo, a aliança representa algo, e o dinheiro. Os autores consideram que o aspecto simbólico mais importante é a linguagem, porque, por meio das palavras, é possível representar muitas coisas, como ideias, objetos, e também transmitir cultura de uma geração a outra. Sem isso, não teríamos o que chamamos por educação, como a conhecemos. A cultura também é integrada. Uma cultura pode ser considerada, em alguns quadros teóricos, e isso parece ser o caso desse livro, uma cultura pode ser considerada como um sistema composto por partes que funcionam como um todo organizado. Por exemplo, tem os arranjos familiares, a política, a economia, muitas vezes a religião ou as religiões, os modos de educar as pessoas, etc. Qualquer alteração em uma dessas coisas pode alterar as demais. Qualquer alteração drástica aí no sistema econômico de uma região possivelmente vai afetar muito em seus demais aspectos culturais. Por isso se diz que uma cultura tende a ser integrada. Mas, além de integradas, as culturas são também dinâmicas. E dizer que as culturas são dinâmicas significa dizer que não são indiferentes, passivas, em relação aos movimentos de dentro e de fora. As culturas se transformam no decorrer do tempo. Se uma cultura for muito rígida, estática,
possivelmente não vai sobreviver. É fácil perceber certas mudanças culturais, pelo menos no mundo ocidental, quando se observa as roupas de antigamente e as de hoje em dia, ou até mesmo a tecnologia, não é? Então, em resumo, todas as culturas devem ser dinâmicas, apesar de que algumas se transformam mais depressa do que outras. Nesse capítulo do livro também tem algumas considerações sobre o chamado etnocentrismo, que é um conceito segundo o qual cada cultura tende a se considerar como melhor ou superior às demais. Por exemplo, o nosso Deus ou os nossos deuses são os verdadeiros. A nossa geração era melhor que a atual e assim por diante. Então, é complicado dizer que uma cultura é melhor que outra. Uma postura recomendada pelos autores se relaciona ao relativismo cultural, que consiste em apreciar cada cultura evitando julgamentos, ou seja, apreciar cada cultura nos seus próprios termos, ou seja, nos termos dessa mesma cultura. Isso se relaciona bastante à questão dos 3 princípios das controvérsias que nós comentamos aqui em outra aula. Mas voltando aqui aos nossos autores, adotar o relativismo cultural não significa que você não vá se posicionar e nem fazer algumas críticas àquela cultura ou aos grupos que você está estudando e defender, por exemplo, práticas culturais destrutivas. Você simplesmente suspende críticas prematuras, ou seja, evita o julgamento até que tenha pleno entendimento da cultura na qual está interessado. Adotar o relativismo cultural não significa não ser etnocêntrico. Eu acredito que seja impossível abandonar por completo o etnocentrismo. Talvez seja possível reduzir esse etnocentrismo, mas cada pessoa, evidentemente, vai interpretar as coisas conforme o seu próprio mundo. Então, a recomendação é essa: evitar julgamentos, críticas prematuras. Acredito que isso vale para tudo na vida, né? Independente se você é um pesquisador ou não. Apesar de não ser possível dizer que uma cultura é melhor ou superior a outra, no finalzinho desse capítulo, os autores nos remetem ao antropólogo Walter Goldschmidt, que propõe uma forma para suspeitar se uma cultura está sendo bem-sucedida ou não. Segundo ele, se uma cultura não satisfaz necessidades físicas e psicológicas daquelas pessoas, se há transtornos emocionais, suicídios, situações que eles possam considerar dentro do próprio grupo como crime e violência, se as pessoas se sentem alienadas, angustiadas, deprimidas, se há altas taxas de má nutrição, então talvez essa cultura não esteja sendo bem-sucedida para a sobrevivência da sua sociedade. Em todos os capítulos desse livro, os autores terminam com algumas questões para reflexão, como se fossem experimentos mentais ou algo assim. Uma dessas questões bem interessantes que eles colocam e eu compartilho com vocês é a seguinte: o que o seu penteado, roupas, sapatos, joias e talvez tatuagens comunicam sobre quem você é? E como você acha que pessoas de diferentes origens culturais poderiam interpretar essas suas escolhas? Reflitam sobre isso, não é? Bom, é importante deixar claro que tudo isso não representa a perspectiva de toda a antropologia, mas a perspectiva apresentada nesse livro do Haviland e seus colegas, que eu realmente gosto bastante e recomendo fortemente a leitura. Mas estejam atentos a isso, que há outras visões sobre as culturas. Até a próxima!